Olá, eu sou o André e aqui nesse canal da Vida Plena, da comunidade Vida Plena da Holanda, nós estamos aprendendo nesses dias a respeito do que é ser discípulo e o que é fazer discípulo. E no tema de hoje, o tema é mais que um programa. Ser discípulos de Jesus e fazer discípulos de Jesus é mais que um programa. Ou seja, não é algo que nós aprendemos num cursinho ou um final de semana, mas sim é um estilo de vida, de que aquele que é discípulo de Jesus aprende no dia a dia com o seu melhor discipulador, que é o próprio Espírito Santo. Então, o discípulo de Jesus é aquele que está constantemente na presença do seu discipulador. E isso requer algum esforço, pois muitas vezes a gente não quer estar em relacionamento com aquele que quer nos ensinar a ser mais semelhantes a Cristo. E Jesus, na sua maneira de falar com seus discípulos, nas palavras que ele disse, ele deu uma palavra para nós, nos deixou claro, né? Sua palavra é eterna. Ele falou naquele tempo que ele esteve aqui conosco na terra, a sua palavra ainda perpetua e perpetuará, ela é eterna. E ele disse assim, está escrito lá no livro de João, no capítulo 15, do verso 18 ao 20, que diz assim: se o mundo vos odeia, tenho em mente que antes ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são deste mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram às minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Jesus está deixando bem claro que o discípulo é semelhante ao seu discipulador. Se odiar a Jesus, vamos odiar. Se a gente amar o mundo vai nos amar, porque nós estamos complacentes com o mundo. Então a pergunta é: quem que nos discipula? Quem que nós damos o direito de ser discipulados? Eu creio que ser discípulo de Jesus não é algo, aparentemente pode ser algo simples, e é simples do ponto de vista se nós entendemos que é algo que nós vamos aprender com o melhor discipulador. Mas tem um custo, o custo de estar na presença dele. Assim como tem um custo de você ser discipulado por uma outra, digamos assim, uma outra forma de vida, uma outra forma de valores que o mundo oferece. Por exemplo, você está dando a sua vida para o mundo, de uma outra forma ou de outra. Porém, ser discípulo de Jesus traz vida. E aquele que é discípulo de Jesus não pode guardar em si mesmo as boas novas. Ele vai fazer novos discípulos. Porque acho que, melhor dizendo, a melhor alegria, a maior alegria que uma pessoa tem, que é seguidor de Jesus, é ver pessoas sendo transformadas pelo próprio Jesus. Jesus, que é Deus, que ressuscitou, está vivo entre nós, que age entre nós, porque a sua palavra é verdadeira, ela é pura e ela é poderosa para nos transformar. E a melhor coisa que tem, amados, é ver pessoas sendo transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu conheço pessoas com as quais nós temos trabalhado na questão do discipulado, pessoas que não conheciam Jesus, estavam realmente vivendo em uma vida totalmente distante, numa profunda distância de Jesus, num mundo muito obscuro, tenebroso, podemos dizer assim, e que não tinha nenhuma condição de sair daquele lugar a não ser pelo poder que há no nome de Jesus. E foi Jesus que tocou naquela vida e que aquela vida pôde ser transformada. E essa pessoa hoje, né, eu estou me reservando aqui de guardar os nomes por questão de respeito,
é só simplesmente um exemplo que eu estou dando, essa pessoa hoje, ela, por conhecer que aquele que a libertou daquele lugar, daquele momento, da vida, daquela morte que ela estava vivendo, ela tem se dedicado por livre e espontânea vontade, por amor àquele que a livrou, que a salvou, a falar dele para outras pessoas. E, obviamente, os amigos que ela tinha convivido naquela esfera, no mundo, digamos assim, cadê esses amigos? Não estão mais com ela. Então, Jesus foi bem claro, dizendo que se o mundo vos odeia, me odiou também. Se o mundo me odiou, vão te odiar também. Então, amados, fazer discípulos é algo que nos custa. Deve nos custar, porque é uma dedicação. É como que um pai que quer ver seu filho crescendo e é constante. E o seu filho vai crescer, mas nunca vai deixar de se relacionar. Um discípulo, ele tem fome e sede de ouvir o seu mestre. De ouvir o que o mestre tem para lhe ensinar. Ele está sempre aos pés do seu mestre. Então, como eu disse, não é um programa que você aprende no final de semana, mas é um estilo de vida que nos define conforme o nosso discipulador. Pois muito bem, a gente pode levar em conta vários ensinos que nós temos, por exemplo, do batismo. Às vezes é algo muito... levamos a questão como algo muito superficial, nós não temos talvez o mesmo entendimento que os apóstolos tinham na época de Jesus, e hoje parece que é algo tão normal, mas o batismo é algo muito profundo, ao ponto que nós estamos nos separando, digamos assim, aliás, nós estamos saindo de uma cidadania das trevas para a cidadania do reino de Deus. Paulo nos disse que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então, amados, ser discípulo de Jesus tem um custo de estar na presença dele, de beber, comer da palavra dele, de quem ele é, da essência dele, da natureza dele. Então, assim como o batismo muitas vezes ele é nos dado como algo que está talvez perdendo a essência, o discipulado muitas vezes também estamos levando ao léu, mas não. O discipulado, fazer discípulos tem um propósito, tem um valor, não um peso, não é um peso, nem pode ser, porque Jesus, ele mesmo falou, vinde vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos entregarei o meu fardo que é leve. Então, fazer discípulos e ser discípulo de Jesus é algo que é maravilhoso, algo que tem que ser leve, porque senão não é Deus, não pode ser Deus. Então a gente não pode ter esse mesmo sentimento de religiosidade, porque Jesus não é religião, Jesus é relacionamento, é Deus, né? Então eu queria também tocar nesse assunto de que ser discipulado, né, e ser um discipulador tem que entender que é um processo, né? É como é um dia a dia, né? Como eu falei, é a educação de um filho, é de ter paciência, de olhar o outro na sua beleza, nas características que Deus deu, e não apontar como eu posso dizer, aquilo que ela não tem, não colocando ela para baixo, mas elevando as características de Deus naquela pessoa. O diabo já colocou aquela pessoa lá embaixo, muitas das vezes. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Mas Jesus veio e nos disse que você é um vencedor, você é filho, você é amado de Deus. Então, fazer discípulos é elevar a natureza de Deus no outro. Fazer discípulos é elevar os princípios e as características de Deus no próximo. Então eu quero desafiar você a entender que fazer discípulos é algo que primeiro começa em nós, para depois nós fazermos discípulos. Ou seja,
aquilo que nós não temos de Jesus ainda, precisamos ser trabalhados para ensinar outros. Mas é um processo. É no caminho que é Jesus que vai nos ensinando a edificando a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão com Ele, mas é automático. Não é algo que é teórico, é algo prático, algo de caminhar, algo de relacionamento. Então você aprende fazendo, você aprende ouvindo. E a gente tem esse, digamos assim, esse costume de dizer que um pregador deve pregar aquilo que vive, né? E é bem isso. Então, um discipulador deve discipular daquilo que ele está aprendendo, né? Então, isso tem que ser um estilo de vida, né? Eu queria que você tivesse esse entendimento. Fazer discípulos não é um cursinho, não é um programa no final de semana, mas é um estilo de vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê graça de sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Que Ele possa trabalhar em nosso coração, no seu coração, para que nós possamos espelhar a glória de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Deus te abençoe.